Graça e paz, meus irmãos. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Temos ouvido notícias a respeito de algumas pessoas que têm se desesperado, corrido aos supermercados para abastecerem as suas despensas durante esse período de reclusão que a nossa nação tem vivido. Mas muitos têm se desesperado, porque o que resta de fato a eles é confiarem unicamente naquilo que eles podem ver e não depositarem as suas confianças no Deus que é o Deus do nosso sustento. O povo de Deus é convidado aqui a ver no livro de Abacuque a mão de Deus agindo em tempos de tribulação. O profeta Abacuque começa o seu livro no capítulo 1, olhando a situação da sua nação e vendo de que há muitos que não amam a Deus, são injustos, agem com violência e com opressão. E Abacuque clama ao Senhor, e ele pergunta ao Senhor até quando isso acontecerá. Deus responde ao profeta Abacuque dizendo, eu agirei. E ele então diz ao profeta Abacuque que enviará os caldeus, os babilônios, que virão da Babilônia, invadirão o território de Judá e Jerusalém e tomarão cativo toda aquela nação. Eles destruirão a cidade de Jerusalém, destruirão o templo de Jerusalém, assolarão os campos, o país ficará completamente destruído. Nesse tempo, então, não haverá mantimento suficiente para os poucos que permanecerem na terra. Abacuque vê a resposta de Deus, Deus dizendo de que assolará o seu povo. Ele responde a Deus no capítulo 3, orando, dizendo, aqui como nós vimos no versículo 17 e versículo 18, de que se Deus assolar os campos, se Deus enviar o juízo, a disciplina sobre o seu povo para purificar o seu povo, ainda que essas coisas sejam assim, eu me alegrarei no Senhor. Importante, meus irmãos, perceberem aqui como esse texto nos dá importantes princípios. O primeiro princípio que nos diz o texto aqui no versículo 17 é de que ainda que a figueira não floresça. É possível, então, que haja dias onde nós não tenhamos mantimento. É possível que Deus permita que o seu povo passe por um tempo onde haverá escassez de comida no supermercado. É possível que vários irmãos, especialmente empresários, tenham dificuldades financeiras por causa daquilo que virá à nossa nação. Mas o profeta diz, ainda que essas coisas aconteçam, ainda de que o mantimento básico ele seja escasso, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. O segundo princípio, então, que esse texto nos traz é de uma alegria que é naquele que é permanente. O alimento pode faltar, as coisas que são básicas a nós podem ser escassas e elas vão variar, em tempos serão fartura ou em tempos serão escassez. Mas o Senhor é permanente, eu me alegro no Senhor. E ele diz aqui de que o motivo dessa alegria é porque ele tem um Deus que é o Deus da salvação, da nossa salvação. Em outras palavras, ele diz, a minha salvação, a minha redenção eterna não depende do sustento, daquilo que os meus olhos podem ver, daquilo que eu posso plantar, daquilo que eu posso prover para mim mesmo. Mas depende daquele Deus que é o Deus da aliança, o Deus que tem sustentado o seu povo constantemente. Não era a primeira vez, então, de que um profeta se levantava e dizia, dependamos do Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Já antes, desde os tempos antigos, desde Adão, Deus é o Deus da aliança que diz, eu cuido de vocês. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês.
Deus cuidou de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus cuidou de Moisés e o povo todo que peregrinava pelo deserto. Deus cuidou do seu povo nas mais difíceis situações. E é o mesmo que Abacuque está dizendo aqui, ainda de que o próprio Deus nos leve a passar por tempos difíceis, nós nos alegramos no Senhor, Deus, o Deus da aliança, o Deus que salva o seu povo. É o mesmo conforto que nós precisamos ter nos dias de hoje. Deus é o Deus da nossa salvação. Ainda que passemos por dias difíceis, nós podemos confiar de que Ele permanece sendo o mesmo. As coisas podem oscilar, mas Deus permanecerá o mesmo, a aliança com o seu povo será a mesma. Ainda que dores nos sobrevierem, Deus será o Deus da nossa salvação e nós podemos confiar nele, nos alegrar nele. Que o Senhor nos encha de confiança em alegria por saber que Ele é o Deus da nossa salvação.